Paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus por Jesus Cristo, o nosso único e suficiente Senhor e Salvador de nossas vidas, amém? Espero que vocês estejam bem, eu estou bem para a glória de Jesus, e para a glória de Jesus nós vamos prosseguindo, amém? Quem ama Jesus obedece. Jesus é o verbo que se fez carne, ele é a própria palavra. Jesus, em João 14,6, ele fala: respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai não ser por mim. Em João 14,15 está escrito: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Em João 14,21 está escrito: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. João 14:23, respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. A Bíblia é a palavra de Deus. Homens inspirados pelo Espírito Santo escreveram a Escritura Sagrada. Jesus me fala: aqueles que me amam são aqueles que me obedecem. É obedecer à palavra de Deus. É se render à palavra do Senhor Jesus. Ser cristão é renúncia. Ser cristão é seguir os passos do Mestre. Jesus é o nosso Mestre. Jesus teve uma vida vivida para a glória de Deus. Jesus, ele cumpriu o propósito para o qual ele nasceu. Morrer numa cruz, ressuscitar ao terceiro dia e para salvar, para perdoar pecados que crê nele. Para ter perdão tem que ter arrependimento. O verdadeiro arrependimento, examinar nossa vida, confessar os nossos pecados a Deus, abandonar o pecado e se voltar para Ele pelo único e vivo caminho que Ele deixou, Jesus Cristo. Remorso é diferente. As consequências vêm das nossas escolhas, das nossas atitudes, porque a Bíblia fala que de Deus ninguém zomba. O que o homem semear, ele vai colher. Aí quando vem a consequência dos nossos atos, algumas pessoas falam que está arrependido e volta a praticar de novo. Não era arrependimento, era remorso, porque veio as consequências e vem uma hora ou outra. O verdadeiro arrependimento é de fato confessar os nossos pecados a Deus, confessar os nossos pecados a Deus. Quem confessa os seus pecados e abandona, quem confessa os seus pecados e abandona o pecado, encontra misericórdia. O verdadeiro arrependimento é nós, eu e você, confessarmos nossos pecados a Deus e abandonar todo o pecado e nos voltarmos para Ele mediante o único caminho que Ele deixou. Quem confessa os seus pecados e os abandona, encontra misericórdia. A misericórdia de Deus, ela se renova a cada manhã, por esse motivo, por isso eu e você nós não somos consumidos. A graça está disponível a todos. A graça significa favor imerecido, que o Senhor derramou sobre nós por meio de Jesus. A graça só nos alcança pela fé em Jesus, pois somente Jesus tem todo o poder de perdoar pecados. Jesus é o único intercessor entre Deus e os homens. Quem de fato crê que a Bíblia é a palavra de Deus e a Bíblia é, de fato, a palavra de Deus, é a palavra de Deus. Todos sabem que as orações têm que ser feitas somente no nome de Jesus, pois Jesus é o único intercessor entre Deus e os homens. É para quem crê que a Bíblia é a palavra de Deus. E quem crê que a Bíblia é a palavra de Deus, sabe que Jesus é o único intercessor entre Deus e os homens e que as orações têm que ser feitas somente no nome de Jesus. Para quem crê, crê e obedece. É simples, é fácil. Amém? Jesus, ele teve uma conversa com Nicodemos. Nicodemos foi ao encontro de Jesus à noite. Está lá em João 3, do versículo 1 ao 21. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda
pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Ou seja, para que todo aquele que olhar para o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, reconhecer que precisamos de um Salvador, e de fato todo ser humano precisa de um Salvador, e o único que tem o poder de nos salvar é Jesus Cristo, o seu livre-arbítrio. O ser humano pode fazer suas escolhas, que o próprio Deus nos deu livre-arbítrio. Jesus, o Senhor, ele não criou o inferno para os humanos, criou para os demônios, para os anjos caídos. O próprio ser humano, pelo livre-arbítrio que Deus deu, vai para o inferno, vai escolher para o inferno. Nós pecamos contra o Deus eterno. A condenação é eterna. A salvação, o perdão, a justificação dos nossos pecados está somente por meio de Jesus, pela fé nele. Quem crê em Jesus será salvo. Quem não crê em Jesus já está condenado. Quando os nossos pais pecaram, Adão e Eva desobedeceram o Senhor, o pecado entrou no mundo. E aí, o salário do pecado é a morte. O último inimigo a ser vencido por Jesus Cristo é a morte. Amém? Quando teve o pecado, a desobediência gerou pecado. Teve a separação entre Deus, o homem e o mundo que ele nos criou. Quando Jesus, o Filho de Deus, unigênito, ele veio antes que nossos pais pecarem, a Bíblia fala que antes da criação, antes da fundação do mundo, o Cordeiro de Deus foi entregue. Então o Senhor sabia que eu e você, nós iríamos falhar, pecar, errar, escolher o mal, porque nós somos humanos. Deus nos deu livre-arbítrio, nos fez robô, nos fez seres humanos com escolha. O próprio Jesus se esvaziou de si mesmo, deixou a sua glória, se humilhou a tal ponto de se tornar como um de nós, carne e osso. Jesus foi concebido por meio do Espírito Santo, Maria foi agraciada por Deus, foi escolhida, e Maria reconheceu Jesus como Salvador. E Isabel, sua prima, que teve João Batista, que preparou o caminho de Jesus, também reconheceu Jesus como Salvador. Maria teve outros filhos e filhas, ela só foi virgem para ter Jesus, concebida pelo Espírito Santo. Ela aceitou Jesus como Senhor e Salvador, porque Maria foi uma das mulheres mais agraciadas que pisou nessa terra. Mas como servo do Senhor Jesus de carne e osso, Maria não cura, não liberta, não perdoa pecados, porque ela não tem poder para isso. Maria está no paraíso com Jesus, pois ela foi salva pelo Salvador, porque ela creu em Jesus, ela creu no Salvador. Maria, como serva do Senhor, assim como Isabel, assim como Débora, assim como Ruth, assim como Raabe, foi instrumento usado para a glória de Jesus, vaso de honra nas mãos do Senhor. Maria foi sim uma das mulheres mais preciosas, uma das mulheres mais agraciadas que pisou nessa terra, feita de carne e osso, que reconheceu Deus, que reconheceu o Salvador, e está no seio de Abraão. Maria não cura, Maria não liberta, Maria não restaura, porque Maria está no seio de Abraão com Jesus Cristo, feita de carne e osso como nós. O único que tem poder de curar, de libertar, de perdoar pecados, de restaurar casamentos, de restaurar famílias, de nos restaurar, de nos libertar, é somente Jesus Cristo. Pois Jesus é o único intercessor entre Deus e os homens. Amém? Para quem tem o Espírito Santo, para quem de fato lê a Bíblia e pede entendimento do Espírito Santo, Senhor, isso está claro, isso está óbvio. Amém? Maria não perdoa, não liberta pecados. Somente Jesus é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Somente Jesus, que é o nome que está acima de todo nome, e somente Jesus que veio, que esvaziou da sua glória. Jesus é o único Filho de Deus. Por meio de Jesus, pela fé nele, e quem crê é feito filho de Deus. Porque o mundo fala uma mentira aí, todos são filhos de Deus. Não, todos são criaturas.
Só é filho e filha de Deus quem crê em Jesus. Quem não crê em Jesus continua sendo apenas criatura. A Bíblia fala que Deus ele nos deu o poder de nos tornarmos filhos de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Somente os que creem no nome de Jesus. Amém? Então, Jesus é o nome que está acima de todo nome. Jesus é o único intercessor entre Deus e os homens. Amém? E aí, Jesus aí fala com Nicodemos. Tem que nascer de novo. Nicodemos conhecia de Gênesis e Apocalipse. A letra mata, o Espírito vivifica. O que traz vida é o Espírito. A letra mata. Os demônios conhecem a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Sabe de cor, sorteado. Mas não obedecem e não obedeceram. Nós temos que conhecer a palavra de Deus, sim. Temos que estudar, examinar, conhecer o nosso Jesus através da palavra dele, que é a Bíblia Sagrada. Os bereanos, a Bíblia fala que os bereanos eram mais nobres que os tessalonicenses. Porque o apóstolo Paulo falava, não importa quem pregue, você tem que examinar, estudar, eu e você, a Bíblia Sagrada. A Bíblia fala que os bereanos eram mais nobres que os tessalonicenses, pois examinavam com cuidado, com zelo, com amor, com interesse as escrituras sagradas, para ver que se o apóstolo Paulo estava ensinando, estava de acordo com a escritura sagrada. Então aqui, Jesus fala com Nicodemos, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Para ver o reino de Deus, para entrar no reino de Deus, tem que nascer de novo. Lá em Gálatas fala, né? Que de Deus ninguém zomba. O que o homem semear pela carne colherá a destruição. Mas aquele que semear pelo Espírito colherá a vida eterna. Semear pela carne é adultério, imoralidade sexual, prostituição, inveja, ciúmes. Tantas coisas que desagradam o coração do Senhor. Pelo Espírito é renúncia, é oração, é jejum, é santificação, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Todos nós pecamos, isso é óbvio, né? Somos humanos. A Bíblia fala que todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus, mas reconciliados gratuitamente mediante a fé em Jesus Cristo. Quem ama Jesus de fato, quem é cristão verdadeiro, genuíno de fato, não vive na prática do pecado. Amém? A glorificação dos nossos corpos nós teremos com a volta do Senhor Jesus. Nós pecamos porque herdamos a natureza pecaminosa de Adão, ao mesmo tempo que nós nos santificamos. A santidade é algo natural para quem de fato é cristão verdadeiro, para quem de fato que ama Jesus. Porque Deus é santo e sem santidade ninguém verá o Senhor. Amém? Então a glorificação dos nossos corpos acontecerá somente com a volta de Jesus. Então Jesus fala com Nicodemos, você é mestre em Israel, não entende essas coisas? Você pode conhecer a palavra, tem que nascer de novo. Nascer de novo é ter arrependimento. É confessar. É nós, todos nós sabemos onde pecamos, né, gente? Não é possível que você... Todos nós sabemos, né? Nós somos humanos. Se você não sabe, vê a palavra de Deus. A não ser que a pessoa, de fato, ela esteja ali cauterizada pelo pecado. Tem pessoas que, de fato, é cauterizada pelo pecado. Ali, a palavra não bate e volta, não entra no coração. Tem pessoas que, infelizmente, são cauterizadas pelo pecado. Mas se você é um ser humano que tem ainda um pouco de bom senso, porque Deus é justiça, Ele colocou em nós, porque nós somos feitos à semelhança de Deus, então você e eu, nós vamos saber aonde nós temos pecado. Então o verdadeiro arrependimento é confessar os nossos pecados a Deus. Deus sabe onde eu e você nós temos pecado, porque Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Nós confessamos nossos pecados a Deus para assumirmos a nossa responsabilidade diante de Deus, diante dos nossos atos. Aquele que confessa os seus pecados e abandona, encontra misericórdia. Aquele que confessa os seus pecados, encontra misericórdia e abandona. Tem que confessar e abandonar o pecado. E se voltar para o único e verdadeiro Deus, mediante o caminho, o único caminho que Ele deixou, que é Jesus Cristo. E passar a viver uma vida que glorifica o nome de Jesus. Jesus falou com Nicodemos, tem que nascer de novo. Carne não entra no céu. Perecível, né? O reino de Deus,
O reino é coisa perecível, não entra no céu. A nossa carne não entra no céu, são coisas imperecíveis. Por isso que teremos a glorificação dos nossos corpos. Ser cristão é renúncia, é se santificar, é ter comunhão com Deus através da oração. A oração é falar com Deus, é estudar de fato a palavra de Deus, é colocar em prática. Tiago e Judas, né? Tem o livro de Tiago e de Judas, que foram irmãos de Jesus, filhos de Maria, porque Maria teve outros filhos e filhas. Tiago ele fala: não sejam apenas ouvintes da palavra de Deus. Coloque em prática. Porque se você ouve a palavra de Deus e não coloca em prática, você engana a si mesmo. Tem que ser praticante. Jesus ele fala: aqueles que me amam são aqueles que me obedecem. Aqueles que me amam são aqueles que me obedecem. E como obedecer ao Senhor? É conhecendo Ele. E como conhecer Jesus? É através da Bíblia, é estudando a palavra de Deus. Amém? É só pedir ao Senhor que venha nos dar entendimento e discernimento da palavra dele. É só pedir ao Senhor para Ele nos dar entendimento e discernimento do mundo espiritual. É só pedir ao Senhor que derrame em nós sabedoria. Porque Tiago me fala, falta sabedoria? Peça a Deus que Ele nos derrama em nós generosamente. Amém? A paz do Senhor Jesus, que excede todo entendimento, esteja sobre as nossas vidas, no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluia.